Capítulo 16. Rebelião de Coré, Datã e Abirã. Coré, filho de Azar, filho de Cate, filho de Levi, Datã e Abirã, filho de Eliabe, Iou, filho de Felete. Eliabe e Felete eram filhos de Ruben. Encheram-se de orgulho, levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de renome. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, dizendo-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e Yahvé está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da Assembleia de Yahvé? Vós, né? Moisés, ouvindo isso, prostou-se com a face em terra. Depois disse a Coré e a todo seu grupo: Amanhã cedo, Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que ele permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Fazei, pois, isso: tomai os seus incensórios de Coré e de todo o seu grupo, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso, diante de Yahvé. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. Isto vos é suficiente, filhos de Levi. Moisés disse a Coré: Ouve agora, filhos de Levi. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da comunidade de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço de habitação de Yahvé, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos, os levitas, e além disso, ambicionais o sacerdócio. Vós conspirastes contra Yahvé, tu e teu grupo. Quem é Arão para que murmureis contra eles? Moisés mandou chamar Datã e Abirã, filhos de Eliabe. Responderam eles: Não iremos. Não é por acaso bastante que nos fizeste deixar uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto, e queres ainda fazer-te príncipe sobre nós? Na verdade, não é uma terra que manda leite e mel, a terra para a qual nos conduziste, e não nos deste por herança campos e verges? Pensas em tornar cego a este povo? De modo algum iremos. Moisés ficou extremamente irado e disse a Yahvé: Não atendas para a sua oblação. Não tomeis deles sequer um asno, e não fiz mal a nenhum deles. O castigo. Moisés disse a Coré: Tu e toda a tua comunidade vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles e também Arão. Cada um tome seu incensório, ponha nele o incenso, e traga cada um seu incensório perante Yahvé. 250 incensórios. Tu e Arão, igualmente. Tome cada um o seu incensório. Cada um tomou seu incensório, pôs fogo nele e depositou incenso em cima. Em seguida, puseram-se à porta da tenda da reunião, com Moisés e Arão. Coré reuniu diante desses últimos, toda a comunidade, na entrada da tenda da reunião, e a glória de Yahvé mostrou-se a toda a comunidade. Yahvé falou a Moisés e Arão, disse-lhes: Apartai-vos dessa comunidade, pois vou destruí-la em um momento. Eles, porém, prostraram-se com a face em terra e clamaram: Ó Deus, Deus dos espíritos que vivificam toda a carne, irritar-te-ias contra toda a comunidade quando um só pecou? Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a esta comunidade e diz-lhes: Afastai-vos da habitação de Coré. Moisés levantou-se e dirigiu-se a Datã e Abirã. Seguiram-no os anciãos de Israel. Ele falou à comunidade e disse: Suplico-vos, separai-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais apanhados
em todos os pecados deles. Afastaram-se, pois, dos arredores da habitação de Coré. Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada das suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Disse Moisés: Nisto conhecereis que foi Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os homens, então não foi Yahvé que me enviou. Mas se Yahvé fizer alguma coisa estranha, se a terra abrir abrir a sua boca e os engolir, e eles e tudo aquilo que lhes pertence, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, o solo se fendeu sobre os seus pés. A terra abriu a sua boca e os engoliu, a eles e suas famílias, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, eles e tudo aquilo que lhes pertencia. A terra os recobriu e desapareceram no meio da assembleia. A seus gritos fugiram todos os israelitas que se encontravam ao redor deles, e diziam: Que a terra não engula a nós também. Saiu fogo da parte de Yahvé e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Capítulo 17. Os incensórios. Yahvé falou a Moisés e disse: Disse a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que retire os incensórios do meio das brasas e espalhe o fogo longe, porque estes incensórios de pecado estão santificados pelo preço da vida desses homens. Visto que, trazidos para diante de Yahvé e estão consagrados, que o metal deles seja reduzido à lâmina para recobrir o altar. Servirão de sinal para os israelitas. Eleazar, o sacerdote, tomou o incensório de bronze trazidos pelos homens que o fogo havia destruído. Foram reduzidos a lâminas para recobrir o altar. Elas lembram aos israelitas que nenhum profano estranho à descendência de Arão deverá aproximar-se para queimar incenso perante Yahvé, sob pena de sofrer a sorte de Coré e de seu grupo, segundo o que Yahvé havia dito por intermédio de Moisés. A intercessão de Arão. No dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Fizestes perecer o povo de Yahvé. Ora, como a comunidade se reunia contra Moisés e Arão, ambos se dirigiram para a tenda da reunião. Eis que a nuvem a cobriu e a glória de Yahvé apareceu. Moisés e Arão foram diante da tenda da reunião. Yahvé falou a Moisés e disse: Sai do meio desta comunidade, vos destruí-la em um instante. Eles prostraram-se com face em terra. Em seguida Moisés disse a Arão: Toma o incensório, põe nele fogo de altar e em cima o incenso, e vai depressa à comunidade, a fim de fazer o rito da expiação por ela. Eis que a ira já saiu diante de Yahvé. Já começou a praga. Arão o tomou, conforme ordenou Moisés, e correu para o meio da assembleia, mas a praga já havia começado entre o povo. Colocou o incenso e fez o rito de expiação pelo povo, e permaneceu entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Foram 14.700 as vítimas da praga, sem contar aqueles que foram mortos por causa de Coré. E Arão voltou para junto de Moisés, à entrada da tenda da reunião. A praga havia cessado. O ramo de Arão. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, recebe deles para cada casa patriarcal um ramo, que todos os seus chefes pelas suas casas patriarcais te entreguem 12 ramos. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio ramo. E no ramo de Levi escreverás o nome de Arão, visto que haverá um ramo para o chefe das casas patriarcais de Levi. Tu os colocarás em seguida na tenda da reunião diante do testemunho, onde eu me encontro contigo. O homem cujo ramo florescer será o que escolhi. Assim não deixarei chegar até mim
as murmurações que os israelitas proferem contra vós. Moisés falou aos israelitas, e todos os seus príncipes lhe entregaram um ramo cada um, 12 ramos para o conjunto das casas patriarcais. Entre eles estava o ramo de Arão. Moisés o depositou diante de Yahvé da tenda da testemunha. No dia seguinte, quando Moisés veio à tenda do testemunho, o ramo de Arão, pela casa de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado, e as amêndoas amadurecido. Moisés tomou todos os ramos de diante de Yahvé e os levou todos aos israelitas. Eles verificaram o fato, e cada um retomou o seu ramo. Yahvé disse a Moisés: torna a levar o ramo de Arão para diante do testemunho, onde terá ele o seu lugar ritual, como um sinal para os rebeldes. Assim ele reduzirá a nada as suas murmurações, para que não subam até mim e não venham a morrer. Moisés fez conforme Yahvé lhe determinara, assim de fato fez. O papel expiatório do sacerdócio. Os israelitas disseram a Moisés: vede, eis que estamos perdidos, eis que perecemos, todos pereceremos. Todo aquele que se aproxima da habitação de Yahvé para fazer oferenda, morre. Seremos levados à destruição até o último. Capítulo 18. Então Yahvé disse a Arão: tu, teus filhos e a casa do teu pai, contigo levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis o peso das faltas do vosso sacerdócio. Faz igualmente juntarem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus auxiliares e te sirvam, a ti e aos teus filhos, perante a tenda do testemunho. Farão o teu serviço o de toda a tenda. Não deve se aproximar dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda da reunião, por todo o serviço da tenda. E nenhum profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira contra os israelitas. Eis que escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os israelitas, para fazer deles uma doação para vós. A título de doados, pertence a Yahvé, para fazerem o serviço da tenda da reunião. Tu e os teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e em tudo que está atrás do véu. Vós realizeis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Contudo, o profano que se aproximar morrerá. A parte dos sacerdotes. Yahvé disse a Arão: eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Tudo aquilo que os israelitas consagrem, eu te dou, como a parte que te é atribuída, bem como a teus filhos, e isto como um estatuto perpétuo. Eis o que te pertencerá das coisas santíssimas das oferendas apresentadas. Todas as oferendas que me restituírem os israelitas, a título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação, são coisas santíssimas, que te pertencerão, bem como a teus filhos. Vós vos alimenteis de coisas santíssimas. Toda pessoa de sexo masculino poderá comer delas, tu as considerarás sagradas. Isso também te pertencerá àquilo que é reservado das oferendas dos israelitas, de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação. Dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como estatuto perpétuo. Todo o que estiver puro na tua casa poderá dele comer. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, essas primícias que oferecem a Yahvé, dou-as a ti. Todos os primeiros produtos do seu país que trazerem a Yahvé te pertencerão.
Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que estiver atingido por anátema em Israel será para ti. Todo primogênito que traz a Yahvé te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, farás resgatar o primogênito do homem. Igualmente farás resgatar o primogênito de um animal impuro. Tu resgatarás com 1 mês de idade, dando-lhe o valor de 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Os primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra não serão resgatados. São santos. Derramarás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura como oferenda queimada de perfume agradável a Yahvé. E a sua carne te pertencerá, assim como o peito que será apresentado e a coxa direita. Todas as oferendas que os israelitas trazem a Yahvé das coisas santas, doas a ti, bem como a teus filhos e tuas filhas, como um estatuto perpétuo. É uma aliança eterna de sal diante de Yahvé para ti e para a tua descendência contigo. A parte dos levitas. Yahvé disse a Arão: não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos israelitas. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião. Carregariam um pecado e morreriam. Levi fará o serviço da tenda da reunião, e os levitas levarão o peso das suas faltas. É estatuto perpétuo para vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma em meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. Os dízimos. Yahvé falou a Moisés e disse: falarás aos levitas e lhes dirás: quando tivestes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da cira e o vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Dareis aquilo que houverdes separado para Yahvé, ao sacerdote Arão. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Yahvé, do menor de todas as coisas, retirareis a parte sagrada. Tu lhes dirás: quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e vossa família. É o vosso salário pelo vosso serviço na tenda da reunião. Não sereis culpado de pecado algum, por isso, desde que separeis o melhor. Não profanarei as coisas consagradas pelos israelitas, para que não morrais. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar na próxima.